Aleluia. Você pode se sentar, querido. É com alegria, queridos, que nós estamos hoje recebendo a visita de alguns irmãos. E eu vejo com tudo isso que são sinais de Deus. É sinal. Quando nós começamos há 2 anos e 7 meses atrás, junto conosco, tinha alguns irmãos, e hoje eles estão congregando em outra igreja, mas hoje eles vieram nos visitar. Aleluia, são os foguetes. O Rubens e a sua lindeza, né? Estava conosco lá naquele galpão, nós começamos lá. O pastor André, foguete de novo. O pastor André está no Recife, né? Então, glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus pelos visitantes também que estão hoje conosco. Eu só queria fazer uma pergunta para todos. Na Bíblia existe um homem, um profeta chamado Abacuque. Vocês já ouviram falar no Abacuque, né? Muito bem. O que o nome Abacuque significa? Abraço. Então eu queria que você desse um abraço no seu irmão do lado. Dê um Abacuque no seu irmão. Dê um Abacuque nele, por gentileza. Fala que você ama ele. Expresse o seu amor pelo seu irmão. Aí tu vai saber se ele está usando um perfume francês, um perfume brasileiro, ou se não está usando perfume. Mais bênção. Glórias a Deus. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Se você não achou, está entre Gênesis e Apocalipse. Ajudou? Ajudou, né? 2 Crônicas 20. O capítulo 20, versículo 9. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós, bate no seu peito, fala nós, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Amém? Espírito Santo de Deus, nessa noite nós estamos aqui exclusivamente para adorar ao Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a palavra que o Senhor tem preparada. Então eu te peço que o Senhor prepare os nossos corações para estarmos recebendo a palavra do Senhor que vem do alto, do seu trono celestial. E que as nossas vidas não venham ser mais as mesmas, que nós venhamos a ser transformados pela palavra do Senhor, e que nessa noite nada vai nos impedir de adorar o Senhor, nada vai nos impedir de ouvirmos a palavra do Senhor, nada, porque os teus anjos estão acampados ao redor das nossas vidas. Os teus anjos estão acampados ao redor deste local, impedindo que o inimigo venha a querer roubar essa palavra. Por isso que nós te agradecemos, nós te louvamos, nós nos rendemos aos teus pés, nós falamos a ti: seja bem-vindo. Que da minha boca, Senhor, saia somente a palavra que o Senhor permitir,
Pai, que eu não venha falar nada que não seja do Senhor. Então eu te peço, Senhor, me use nessa noite como um vaso. E eu te louvo por isso, pelo privilégio, Senhor, de poder estar aqui na sua casa, pelo privilégio de poder estar aqui, Senhor, ministrando uma palavra para os meus irmãos. Por isso que eu te dou toda a honra, toda a glória, te dou toda a majestade, tudo é do Senhor. A autoridade é do Senhor, o poder. Não há outro nome, nunca existirá um outro nome como o nome de Jesus Cristo. Este nome tem todo o poder, este nome tem toda a autoridade. É um nome que está acima de todos os nomes. Amado Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Sabemos que o Senhor está aqui. Sentimos a sua presença. Aleluia. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, depositou no meu espírito, para essa noite, que é uma palavra de ensinamento, de como nós devemos nos comportar, como que nós devemos agir nos momentos difíceis que nós passamos do dia a dia. Como que um filho de Deus deve agir nesses momentos? Como que um filho de Deus deve se comportar quando as lutas estão ao seu redor, ou muitas vezes já estão dentro da sua casa, dentro do seu lar, da sua empresa, e muitas vezes lutas dentro do seu interior. Quantas vezes que nós perdemos a vitória? Quantas vezes que nós não alcançamos a vitória por uma posição que nós devemos tomar? Quantas vezes que nós chutamos a bola bate na trave e ela não entra? Quantas vezes que nós estamos jogando um vôlei e a bola não passa para o outro lado da quadra, porque nós não tomamos uma posição, ou não decidimos, não, vamos ficar por aqui por enquanto, vamos ser vice-campeões, tá bom? Mas Deus não quer isso de nós. Deus, Ele olha para nós e Ele não me chama e não chama nós como vice-campeões. Nós somos campeões. Nós somos mais do que vencedores. Então nós temos que começar a erguer o troféu de vencedor. Deus já nos colocou um troféu na nossa mão, e o troféu de vencedor está aqui. Porque daqui nós nos alimentamos. Porque daqui nós andamos, nós caminhamos, nós vivemos. E por causa de Jesus, hoje nós temos vida, e vida em abundância. Mas muitas vezes nós, filhos, nós nos perdemos no caminho. Nós nos perdemos no caminho. Deus, Ele pede: filho, anda nessa estrada. E nós vamos andando na estrada. Só que de repente nós enxergamos um atalho, e nós resolvemos sair de uma estrada que o Senhor está nos dando,
que o Senhor pediu para nós andar, e nós saímos da estrada e pegamos um atalho, achando que nesse atalho nós vamos chegar bem mais rápido aonde nós queremos chegar. Mas Deus não pediu para nós sair da estrada. Deus não pediu para nós sair desse caminho. Deus pediu para nós ficarmos andando nesse caminho. Então nós temos que aprender, queridos, como é que nós devemos nos movimentar, como é que nós devemos agir nesses momentos, principalmente porque nós sabemos que a Bíblia diz que o nosso inimigo, ele anda ao nosso redor. O nosso inimigo está aqui, ao nosso redor, incomodando, perturbando. Não que esteja aqui, não está aqui. Aqui só tem santos, e aqui é casa do Senhor, e aqui nesse local ele não habita. Mas eu quero dizer que o nosso inimigo, ele está pronto, ele está vigiando, cuidando, para que nós venhamos abrir uma brecha, para que ele venha e pisa e nos faça como um capacho. Então nós temos que aprender a nos movimentar. Muitas vezes o inimigo já está dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, e em função das lutas que nós temos dia a dia, em função das batalhas que nós temos todos os dias, nós perdemos o foco e nós nos esquecemos das promessas que Deus tem para nós. Nós nos esquecemos o que Deus prometeu para nós. Nós temos muitas promessas, que cada um tem as suas promessas já. Deus já derramou sobre a vida de cada um promessas e mais promessas. Deus já disse, não, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser aquilo. Mas em função das batalhas, das lutas, nós esquecemos das promessas que Deus já liberou para nós. Então é tempo de nós pegarmos, tomarmos posse das promessas de Deus, que Deus tem em particular com cada um. Deus tem em particular com cada um. Um exemplo na Bíblia é José. José era um homem que teve um sonho, e ele foi contar esse sonho para os irmãos, e os irmãos se encheram de raiva de José, ficaram com inveja de José, pensaram, José, quem tu pensa que tu é, José? Tu é uma coisinha aí, que nós vamos nos dobrar nesse sonho, você, não, o que eles fizeram com José? Venderam como escravo, venderam José como escravo, mas, querido, e José deixou de adorar, José deixou de confiar em Deus, ele esqueceu das promessas de Deus? Ele não esqueceu das promessas de Deus. Segundo alguns estudos, dizem que o José ficou 13 anos e pouco na cadeia. Por quê? Porque uma certa mulher quis com que ele fizesse algo que estaria fora do princípio de Deus, fora da vontade de Deus. Mas se você olhar, mas peraí, eu sou um escravo, eu sou um pobre coitadinho, eu vou fazer, acabou. Não, José decidiu, não, eu quero e vou fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus me deu um sonho, que um dia pessoas iriam se dobrar diante de mim, que eu iria governar pessoas. E ele não desistiu do sonho. José não desistiu do sonho. Então não desista dos seus sonhos. Não desista dos sonhos que Deus colocou no seu coração. E nós sabemos que depois que José teve toda aquela luta, toda essa nós formos olhar, uma desgraça, que às vezes aos olhos dos homens é uma desgraça, mas nós não podemos mais olhar como os olhos de homens, mas sim como olhos de Deus. Ele se concretizou, ele se tornou o segundo homem do Egito, o segundo homem. E o mais doido de tudo isso foi quando
A família, os irmãos dele vieram ao encontro dele, porque lá na terra deles estavam passando fome, e eles vieram diante de José porque queriam alimento. José conheceu os irmãos dele. José podia muito bem, querido, muito bem falar: ei, se vire, meu velho, o problema é seu, você me vendeu como escravo, eu não quero nem saber, o problema é seu. Nós não podemos agir como muitas vezes nós agimos. Muitas vezes nós olhamos somente para o nosso próprio umbigo. Nós esquecemos, querido, de olhar para o irmão. Mas ele me vendeu, não tem problema. Não tem problema. O teu irmão pode te vender. O teu irmão pode enfiar a faca nas tuas costas. O teu irmão pode falar mal de você. O teu irmão pode sabe, não tem problema. Nós somos comprados com o sangue do Cordeiro. O irmão pode vender, mas o sangue nos comprou. Um sangue precioso e um sangue maravilhoso. Se nós olharmos para Moisés, a Bíblia diz que Moisés, uma certa feita, ele matou um homem. E aí ele viu uma briga entre outros dois homens num outro dia, e chegou para querer resolver a situação. E aquele homem falou: ei, quem és tu para ficar querendo dar moral em mim? O que tu fez lá atrás? E Moisés fez o quê? Fugiu, sumiu. Mas por que ele fugiu? Por que ele sumiu? É propósito de Deus. Deus treinou esse homem 40 anos para se tornar, um certo dia, para chegar lá e tirar o povo do cativeiro. Então você pode estar pensando: pá, mas eu estou há 10 anos ralando e não consigo. Calma, vai chegar o teu dia. Vai chegar o teu dia. Pode demorar 10, 5, 20, 50 anos, mas vai chegar o teu dia. Vai chegar o teu dia que um dia o anjo vai chegar na tua frente e vai queimar a sarça. Você vai falar: ei, vai para lá e tira aquele povo do cativeiro. Vai chegar o tempo. Então não desista dos teus sonhos. Nunca desista dos teus sonhos, querido. Não importa o tempo, 10, 20, 50 anos. Se for preciso nós viver um dia o sonho, Deus vai permitir. Um dia Deus vai permitir. Davi, chegou o profeta Samuel na casa de Jessé. Deus mandou vir aqui ungir um cabra teu aí. Aí Davi começou a olhar com os olhos do ser humano, como nós olhamos sempre. E Davi não, o Samuel começou a olhar. Esse aqui é bonitinho. Não, mas não é esse aqui, Deus fala. Não, mas esse aqui é bonitinho. Não, mas não é. Jessé, você não tem mais alguém aí na tua casa? Eu tenho sim. Tem um piralhozinho ali, um cara que está cuidando aí. Chama ele cá. Quando aquele homem chamado Davi chegou na presença de Samuel, Deus falou: é esse o ungido. Unja este homem. Unja este homem. Unja ele. Unja ele. E esse homem foi tão privilegiado por Deus que depois de numa certa feita da vida dele, ele deu uma pedrada no gigante. E o gigante caiu. E com a espada ele cortou a cabeça do gigante. Queridos, nós não precisamos de uma espada de guerreiro mesmo assim, sabe? A nossa espada é essa. É essa a nossa espada. Nós não precisamos de violência. Nós temos que sim ser violentos com o inimigo, que é Satanás e seus demônios e companhia limitada. Mas a nossa espada é essa. Porque a palavra de Deus, ela é viva, querido. Ela é eficaz,
E ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E o doido dessa palavra, desse livro, o doido desse livro, querido, é que esse livro ele consegue discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. E nós somos privilegiados porque nós temos liberdade de poder abrir a palavra de Deus e falar: Deus, fala comigo, me diga, Deus, aonde que eu tenho que mudar. Então não desista, querido, dos seus sonhos. Não desista. Não desista. Porque Davi também ele foi perseguido, mas depois se tornou rei. Quantos de vocês estão sendo perseguidos? Mas nós somos reis. Nós somos reis. Nós somos reis, querido. Luta vai vir, mas não desista. Fique firme. A Bíblia diz em Eclesiastes: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo, querido. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. A Bíblia está dizendo, Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, e é tempo para todo o propósito debaixo do céu. Mas eu não alcancei as promessas ainda. Os sonhos que Deus me deu ainda não se concretizaram. O que eu faço? Será que eu vou chutar o balde? Será que eu chuto o balde? Será que eu desisto de tudo? Será que é isso que Deus quer da minha vida, da sua vida? Será que se eu chutar o balde, será que eu vou estar fazendo a vontade de quem? A minha vontade ou a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Que eu chute o balde? Que você chute o balde? Porque um vento ao contrário veio na sua casa, veio na sua empresa, veio na sua vida. Será que é isso que Deus quer? É simples chutar o balde? Não chute balde, querido. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Eu te peço, não desista. Não desista. Não desista. Querido, nada vai nos separar do amor de Deus. Não é um vento ao contrário, não é não é uma falta de dinheiro, não é uma briguinha, não é uma discussão, não é uma facada nas costas. Nada nos separa do amor de Deus. Nada. Romanos diz isso. Romanos 8:35 diz que quem nos separará do amor de Cristo? Ele faz uma pergunta: quem vai nos separar do amor de Cristo? Será que é a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, reputados como ovelhas para o matadouro. Como é que uma ovelha vai para o matadouro? Vai beirando. Como é que uma ovelha vai para o matadouro? Uma ovelha vai para o matadouro em silêncio. Nós somos ovelhas, não somos cabritos. Ovelha vai em silêncio. A minha luta é sua luta, não é contra a carne. Não é. A minha luta não é contra a Sandrinha. A minha luta não é contra o Fernando, contra o Maico, contra o Flávio. A minha luta não é contra a carne, querido. A sua luta não é contra a minha pessoa. A nossa luta é contra Satanás, contra os demônios, sabe, contra esses principados. Então a ovelha vai em silêncio para o matadouro. E esse versículo continua dizendo: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mais do que vencedores, muito mais.
Mas se somos mais do que vencedores por causa de Cristo Jesus, aonde que os meus olhos, aonde que os nossos olhos devem estar? Como é que a minha fé fica? Que não é fácil, querido, quando a batalha vem, nós estarmos cheios de fé. Não é fácil. Mas toda vez que você passar por batalha, por luta, querido, entenda que Deus está te treinando. Deus está te moldando. Deus está fortalecendo a sua fé. Deus está dizendo assim: ei, se tu lutar com as tuas mãos, com os teus braços, tu vai se arrebentar. Mas confia em mim. Esse versículo de 2 Crônicas, nós acabamos de ler. Confie nele. Confie somente nele. 2 Coríntios diz que, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia em dia, de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando-nos nas coisas que se veem, são temporais, e as que não se veem são eternas. Aquilo que a gente vê é por um tempinho, e aquilo que a gente não vê é eterno. É eterno. Toda luta, toda guerra, toda batalha, nós vencemos quando nós estamos em paz. Paz. Tenha paz, querido. A paz do Senhor. Tenha paz. Se nós lermos o capítulo todo de 2 Crônicas 20, esse versículo do versículo 9 que nós lemos ali conta histórias. Nós lemos o capítulo 20 todo, nós vamos ver a história de Josafá. Por quê que ele falou isso? Por que ele se comportou dessa maneira? Porque se nós lermos o versículo 1, nós vamos ver o que aconteceu. 2 Crônicas 20, versículo 1 diz assim: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. O versículo 14 diz: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E o versículo 15 diz: e Jaziel disse: dai ouvidos todos de Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. E o versículo 17 diz: nesta peleja não tereis de pelejar, parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis amanhã, sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. E o versículo 18 diz: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E o versículo 20: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperarei. O nome Josafá significa o Senhor julga. O rei Josafá, ele foi filho de um outro rei chamado Asa. O rei Josafá, ele governou 25 anos. Ele fez parcerias, ele fez mudanças importantes no reino, mas nunca ele conseguiu alcançar 100% de sucesso. Nunca. Nessas parcerias que ele fez, muitas vezes ele quebrou a cara. Por quê? Porque ele não consultou o Senhor. E muitas vezes nós quebramos a cara porque nós não consultamos o Senhor. Então eu quero te incentivar, antes de você tomar um passo, consulte
o Senhor. Consulte Deus antes de tomar qualquer passo. Porque muitas vezes aos nossos olhos aquela situação vai ser boa, mas aos olhos de Deus não é. Então consulte o Senhor. O rei Josafá, se nós olharmos em Mateus, o nome dele faz parte da árvore genealógica de Cristo. Mateus 1, versículo 8, se não me falha a memória, está lá o nome dele, um rei, mas cometeu erros, como nós cometemos, como todos nós cometemos. Então nós temos que cuidar os tipos de parcerias, os tipos de negócios que nós fizemos, que os nossos olhos não são, muitas vezes, nós não olhamos com os olhos de Deus. Aí ó, Easa gerou a Josafá, está ali o homem. E muitas vezes nessas parcerias que a gente faz, erradas, nós criamos inimizades, porque nós não conseguimos agradar a todos. Josafá, ele foi pego de surpresa, porque foram 3 tribos que resolveram se unir para atacar Josafá. Os amonitas, os moabitas e os edonitas. Três tribos que resolveram atacar Josafá. Imagine esse homem desesperado, sabendo que 3 tribos, uma quantidade muito maior do que pessoas, estão vindo para atacar ele. Querido, o inimigo, ele não vai me avisar o dia, a hora, o momento, o local que ele vai nos atacar. Ele não vai falar assim: ô Fred, dia tal, no horário tal, na rua tal, eu vou te pegar. Ele não vai te avisar. Mas nós temos uma pessoa que avisa. Vocês têm, nós temos uma pessoa que avisa. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo que ele vai nos avisando: ei, presta atenção, que tu está indo no caminho errado. A Bíblia diz em Romanos: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele vai nos avisar, ele vai nos ajudar. Aqui nesse caso do rei Josafá, no versículo 2 diz que então vieram alguns que deram aviso a Josafá. Alguém foi a Josafá e falou: Josafá, se prepare que vão te atacar. Então nós temos que depender do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo. Eu falo para mim, dependa somente do Espírito Santo. Filipenses 4 diz: tenho sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria, sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupe com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. É só isso que Deus pede. O Ricardinho compartilhou ontem no casamento o que aconteceu naquela mesa lá atrás. E hoje me alegrei quando vi o Isaac e o Tiaguinho tentando colocar o envelope aqui no gasofilácio. O Isaac não estava conseguindo colocar o envelope. Aí ele chamou quem? O Tiago. O Tiago pegou e ergueu a chave e ele colocou. Como é que nós estamos agindo? Como é que nós agimos? Será que nós fizemos isso? Ou será que nós... Toma, sua tranqueira, você merece.
Quais foram as atitudes de Josafá quando ele ficou sabendo que essas 3 tribos estavam atacando ele? O versículo 13 diz assim: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, apregou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Josafá, ele ficou com medo daquele povo. Então ele temeu aquele povo. Josafá, ele buscou. Josafá, ele jejuou. Josafá, ele uniu-se. Josafá, ele clamou. E nós agimos assim, geralmente, quando a corda está no pescoço. A corda está no meu pescoço, aí sim, aí eu começo a temer, eu começo a buscar, eu começo a jejuar, eu começo a orar, eu começo a clamar, eu começo a me unir, eu fico desesperado porque eu estou vendo que a corda vai me enforcar. Nós temos que temer a Deus, porque em Eclesiastes 12, versículo 13 diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, 13. É o nosso dever temer a Deus. Nós temos que temer. Também, por que nós temos que buscar a Deus? Por que eu tenho que buscar a Deus? Lucas 12, 31 diz: buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas, tudo. Se eu e você buscarmos a Deus, Ele vai nos acrescentar, Ele vai nos dar, porque Ele é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça, mas Ele nos ama, Ele te ama, querido. Agora, por que eu devo jejuar? Mateus 17, 21 diz: mas estas castas de demônios não se expulsam senão pela oração e pelo jejum. Tem situações na minha vida e na sua vida, querido, que não adianta, é só oração e jejum. Não tem outra maneira. Não adianta bater boca, não adianta discutir, não adianta. Oração e jejum. Oração e jejum. A Bíblia diz também em Salmos 133, versículo 1, é um versículo muito conhecido, é que nós devemos andar unidos, né? Diz: ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Nós vimos ontem e vimos hoje o que aconteceu. A unidade tem favor de Deus. Querido, quando você vê um irmão caindo, pegue ele pelo braço. Não julgue ele, não fale mal dele, pegue ele pelo braço, se abraça nele e fala: eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Para que serve um clamor? Salmos 50, versículo 15 diz: invoca-me no dia da sua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me. Não é fácil clamar ao Senhor nos dias difíceis. É fácil não? É difícil. É difícil quando a corda está no pescoço nós adorarmos o Senhor. É difícil. Mas Ele pede para mim e para você: invoca-me no dia que tu está assim, que eu vou te livrar, para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja exaltado. O que mais nós podemos extrair nessa história aqui do rei Josafá? Outro ensino. O versículo 14 diz: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Jaziel era um profeta, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos em todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Então ele está dizendo o que para mim e para você? Toda vez que o vento vir ao contrário, clame por ele e profetize, declare a vitória, declare que você é mais do que vencedor, declare a grandeza do nosso Deus. Nós temos boca profética,
boca profética. Então declare o seu amor, sabe, fale que Ele é poderoso. Ele sabe que nós estamos passando por momentos difíceis, Ele sabe que você passa por momentos difíceis, mas Ele quer ouvir a minha e a sua voz. Ele quer ouvir, Ele quer ter uma intimidade. Então nós temos que entender que quando colocamos todas essas situações diante de Deus, quem é que vai agir? Quem que age? Quem que vai agir por nós? Agindo Deus, quem vai impedir? Se Deus age por nós, quem que vai impedir? Só se eu não quero. Se eu quero ficar ralando, sofrendo, e aí eu vou falar, não Deus, fica na tua aí, brother, que eu resolvo. O versículo 17 diz que nesta peleja não tereis de pelejar, está dizendo. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis amanhã. Sai-lhe ao encontro, porque o Senhor será convosco. Encare os problemas de frente. Não tenha medo, não fuja deles. Encare de frente. Saia ao encontro do problema. Então, queridos, além de temer, além de buscar, além de jejuar, além de estarmos unidos, além de clamar, além de profetizar, e além de nós deixarmos Deus agir, nós temos um outro ensino aqui. Está no versículo 18, que diz então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor. O que eles fizeram? Murmurando? O que diz ali? Reclamando? Apontando o dedo? O que diz aqui que eu não estou conseguindo? Adorando a Deus. Adorando a Deus, querido. Nós temos que ser adoradores. Antes, durante e depois das lutas. Adorador. Deus, Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E o tempo é hoje, o dia é hoje. Agora também não adianta, querido, eu temer, eu buscar, eu jejuar, eu ser unido, eu clamar, eu profetizar, eu adorar, eu deixar Deus agir, se não tiver algo também muito mais importante que nós podemos extrair aqui dessa história de Josafá. O versículo 20 diz: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saíram eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus. A minha confiança está onde? Aonde está a nossa confiança, querido? Aonde está a nossa fé? Em quem que eu estou, acreditando? Está dizendo: ouve-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Acredite no Senhor, querido. Acredite nas promessas que Deus deu para você. Acredite nos sonhos. Tenha fé. Tome uma posição diante de Deus. Salmo 125, versículo 1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Firmes para sempre. Firme para sempre, querido. Confie no Senhor. Tome uma posição. Tome uma posição. Quando o inimigo, quando alguma situação vir, creia que Deus vai resolver. Creia. Não queira resolver com a força dos teus braços. Não queira. Por favor, não queira. Eu falo porque de vez em quando eu vivo assim. Aí eu apanho. Mas quando eu descubro que
Deus é por mim. Meu Deus. O furacão ele vem, ele destrói, mas a casa dos filhos do Senhor não é abalada. Ela não cai, ela não vai cair. O nosso Deus Ele peleja por nós, Ele luta por nós, Ele nos ama, Ele é apaixonado por cada um de nós aqui. Ele é apaixonado por você, por você, por você. Agindo Deus, quem impedirá? Fica de pé, queridos. Maravilhoso Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer pelo cuidado que o Senhor tem para com as nossas vidas. Eu quero te agradecer por essa palavra que o Senhor liberou para nós. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que tu tenhas total liberdade no coração desses meus amados, de estar ministrando ao coração deles, de uma forma que nós venhamos a entender que nós necessitamos e precisamos andar somente conforme a sua vontade, porque a sua vontade ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então tu tens liberdade, Espírito Santo, liberdade de falar em cada coração. Tu tens liberdade de ministrar ao coração desses meus amados. Tu tens liberdade. Nós queremos te dizer muito obrigado. Obrigado porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. Obrigado porque o Senhor nos separou. Obrigado porque o Senhor nos justificou. Nós te louvamos por isso. E não há outro Deus como o Senhor. Não há outro Deus tão poderoso, tão tremendo, único e verdadeiro Deus. Que seríamos de nós se não tivéssemos conhecido a Ti? Aonde nós estaríamos, Senhor? Aonde nós estaríamos? Num domingo, nesse horário? O que nós estaríamos fazendo? Mas por causa do seu amor, nos resgatou de um lamaçal de pecados. Obrigado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por isso.